Sabe aquela pulga atrás da orelha que todo mundo que tem dinheiro guardado no banco já sentiu? A pergunta, será que essa grana está segura de verdade? Pois é, hoje a gente vai desmontar essa dúvida e conhecer em detalhes o escudo que protege as economias aqui no Brasil. Então, vamos direto ao ponto. A grande questão é essa. Se uma instituição financeira quebra, o que acontece com o dinheiro que as pessoas confiaram a ela? Para onde ele vai? Some? A resposta para essa pergunta tem só 3 letrinhas. FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. É bom pensar nele como uma espécie de seguro, sabe? Uma rede de segurança que existe justamente para manter a confiança de todo mundo no sistema financeiro. É o verdadeiro escudo do investidor. E para não ficar nenhuma dúvida, a gente vai passar por tudo isso aqui, ó. O que é esse escudo, como ele nasceu, quais são as regras do jogo, como ele age na prática, o que ele não cobre e, o mais importante, como usar isso de forma estratégica. Então, vamos lá. Bom, para começar, vamos entender qual é a missão desse tal escudo. O que ele de fato se propõe a fazer? A missão dele é dupla, bem clara. De um lado, proteger o dinheiro das pessoas, de quem investe. E do outro, garantir que o sistema financeiro, como um todo, fique de pé estável. Isso evita aquele pânico generalizado, aquelas corridas aos bancos que a gente vê em filme e que podem, literalmente, quebrar um país. Certo, mas por que precisaram criar esse escudo? Para entender a origem dele, a gente tem que fazer uma pequena viagem no tempo lá para os anos 90 aqui no Brasil. Imagina o cenário. Logo depois do Plano Real, a economia ainda estava muito instável. Vários bancos pequenos e médios começaram a quebrar, e o risco de uma corrida bancária com todo mundo sacando o dinheiro ao mesmo tempo era gigantesco. Foi aí que, em 1995, o FGC nasceu como uma solução para acalmar o mercado e proteger a cidadão. E aqui tem um ponto que é fundamental entender. Essa proteção não é bancada com dinheiro público, não sai dos nossos impostos. O FGC é uma entidade privada, mantida por contribuições obrigatórias dos próprios bancos. Eles mesmos pagam por essa segurança. Beleza, agora vamos para a parte que talvez mais interesse a todo mundo. As regras do jogo. Como essa proteção funciona na prática. Aqui, os números são a chave de tudo. O número mágico é esse aí, R$ 250 mil. Esse é o valor máximo da cobertura por CPF ou por CNPJ em cada instituição financeira. E atenção para um detalhe, o limite vale por conglomerado, ou seja, se vários bancos fazem parte do mesmo grupo, o limite de 250 mil vale para o grupo todo, não para cada banco separado, ok? E não para por aí. Existe uma segunda camada que é um teto global de R$ 1 milhão. O que isso quer dizer? Que num período de 4 anos, o máximo que alguém pode receber do FGC, somando todos os bancos que porventura quebrem, é de 1 milhão. Tá, mas quais investimentos estão dentro desse guarda-chuva? Basicamente, os produtos de renda fixa que os bancos oferecem. Então, pode ficar tranquilo com CDBs, LCIs, LCAs e, claro, a boa e velha caderneta de poupança. Todos esses estão cobertos. Certo. Mas e na hora do vamos ver? Quando um banco realmente quebra, como é que o FGC entra em campo? Como o dinheiro volta para a mão do investidor? Olha, o processo todo foi desenhado para ser bem rápido. Assim que o Banco Central aperta o botão e liquida uma instituição, o FGC já entra em cena. Ele pega a lista de clientes, calcula quanto cada um tem para receber e, em questão de poucas semanas, o dinheiro está na conta. E o melhor, sem dor de cabeça, sem precisar entrar na justiça. Isso não é só teoria não, tá? Aconteceu de verdade várias vezes. Casos famosos como o do Banco Cruzeiro do Sul e do Banco Rural acionaram o FGC. E em todas as situações, quem estava dentro das regras recebeu o seu dinheiro de volta certinho. Agora, um ponto de atenção máxima. Tão importante quanto saber o que está protegido é saber o que não está. É aqui que muita gente boa acaba se confundindo e correndo risco sem saber. A linha que divide as coisas é bem clara, na verdade. O FGC, como a gente viu, cobre os depósitos e investimentos emitidos pelos bancos. Agora, outros produtos, como o fundo de investimentos de qualquer tipo, ações e até os títulos do Tesouro Direto, operam com outras regras de risco e ficam de fora dessa garantia. Bom, com todo esse conhecimento em mãos, a pergunta que fica é: como usar o FGC de forma inteligente, como uma ferramenta para montar uma carteira de investimentos mais segura? A estratégia é até bem simples, mas é muito poderosa. O pulo do gato é diversificar os investimentos em diferentes instituições e principalmente em diferentes conglomerados financeiros. E claro, sempre respeitando aquele limite de 250 mil em cada um. Fazendo isso, a proteção é maximizada.
E o sistema é forte, viu? O fundo tem mais de 120 bilhões de reais em ativos. Ou seja, ele tem fôlego de sobra para lidar com a quebra de algumas instituições, que é exatamente o propósito para o qual ele foi criado. Ele não foi feito para um colapso total, mas para eventos específicos. Então, a grande conclusão é a seguinte: o FGC é um dos principais pilares de segurança da renda fixa bancária no Brasil. Ele praticamente transforma investimentos como CDBs e LCIs em aplicações de baixíssimo risco, claro, desde que as regras sejam seguidas à risca. Isso nos deixa com uma reflexão final muito importante. O risco de verdade não está na capacidade do FGC de pagar, mas sim na falta de planejamento de quem investe e concentra todo o recurso acima do limite da garantia. O sistema dá o escudo, mas é o investidor que precisa usá-lo com sabedoria. E aí fica a pergunta, né? Como está a sua estratégia de diversificação hoje?